Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Começou o Domingão de Carnaval, e se você está me assistindo aqui é porque realmente você é fanático do Fogão em pleno Carnaval, né? Buscando conteúdo do nosso alvinegro, né? Obviamente que as notícias aí estão um pouco paradas, expectativa para o início do trabalho do Renato Paiva nesta terça-feira de Carnaval. Os jogadores ganharam esses dias de folga aí, puderam viajar, curtir junto das famílias ou até ir para a folia, né? Então o Renato Paiva inicia a era, né, Paiva no Fogão na terça-feira de Carnaval, né? O Botafogo vai ter aí cerca de 30 dias, algo até raro no calendário atribulado aí do Brasil, né, da CBF. E óbvio que o torcedor do Botafogo, eu falei isso aqui ontem bastante, né? Depois daquele primeiro impacto da notícia do nome do técnico português, vai começando, né, a gostar da opção que foi feita, porque aparentemente parecia que era assim, não era nem plano B nem C, né? Era, sei lá, quinta, sexta opção do Textor, mas faz algum sentido, sim, lembrando que o Renato Paiva tem esse perfil de um treinador que já trabalhou quase 18 anos no Benfica com jogadores jovens, né? Potencializou esses jovens, e o Botafogo nessa janela trouxe justamente jogadores mais novos, né? A faixa etária do elenco do Botafogo baixou em relação ao ano passado, né? A gente viu que saíram jogadores experientes como Tiquinho Soares, o próprio Eduardo, o Rafael se aposentou, Tietê foi para o Vasco, né? O próprio Júnior Santos, que estava ali na faixa dos 30 anos. Muitos jogadores mais velhos saíram e chegaram jogadores mais novos, o caso aí do Nathan Fernandes, do Jair, enfim. Agora, recentemente, o Elias Manuel, jogadores mais jovens, próximos ali dos 20 anos de idade. Um jogador que é um pouco diferente dessa faixa etária, que vai trazer experiência para o Botafogo, mas não agora, só no meio do ano, né, é o Wendel, né? O Wendel foi contratado junto ao Zenit, mas só chega ali em junho, então será um reforço para o Super Mundial, né? Então, voltando à questão do Paiva, acho que o torcedor do Botafogo, de um modo geral, não resta outra opção, né? Mais uma vez aí apostando. Arthur Jorge também, quando chega, era uma aposta, era um técnico desconhecido aí pela grande maioria, né, da torcida alvinegra e da mídia em geral, enfim. E o Paiva, o que pode ter ainda alguma ressalva, né, é que o trabalho dele no Brasil, né, no Bahia especificamente, não foi dos melhores, né? A passagem até conturbada, a gente pode dizer, né? A gente lembra que ele bateu boca lá com a imprensa baiana, a torcida do Bahia, enfim, entrou em choque, né, com o treinador, mas eu acho até que essa experiência não tão boa lá no Tricolor de Aço pode ter ajudado o próprio Paiva vir, né, mais preparado para enfrentar as coisas do futebol brasileiro, né? E obviamente que ele vai ter agora um elenco muito mais, enfim, de muito mais qualidade, né, do que tinha lá no início da SAF do City no clube baiano, né? E a gente tem que lembrar também que o Paiva, ele está vindo do que ele mesmo considera o seu melhor trabalho, né? O seu melhor trabalho no Toluca. Um ano de trabalho lá no Toluca, trabalho consistente, trabalho com bons resultados, uma equipe que não é de ponta no futebol mexicano e que brigou com o próprio América do México, né, que hoje está dominando, né, a equipe mais popular lá do México está dominando aí os campeonatos, com o André Jardine, né, que foi outrora desejo do próprio Botafogo. Então o Paiva chega realmente num momento muito bom de carreira, né? A informação que eu tenho é que ele está no Rio de Janeiro, né, já estava morando no Rio de Janeiro, porque a esposa dele é carioca, tá? Informação que eu tive, então isso aí explicaria também o fato do Renato Paiva já ter vindo para o Rio, e obviamente que isso ajuda muito, né? Acho que o maior temor que o John Textor tem nesse momento, e nós torcedores, é aquele treinador que vem, mas já olhando ali a passagem de volta, né? O Mancini era uma situação como essa, Bruno Lage nem se fala, alguns técnicos que vieram já com
coceira para voltar, né, para sair do Brasil. Não parece ser o caso do Paiva. O Paiva, inclusive, ele inicia a carreira dele como treinador depois desses 18 anos na base do Benfica, aqui na América do Sul, né? Ele vai para o Equador, dirige o Independente Del Valle, onde acaba se tornando campeão equatoriano. Então, o técnico de 54 anos, acho que está todo mundo aí, de um modo ou de outro, depois de uma primeira reação não tão positiva. Acho que o torcedor gostou, né? Eu pelo menos gostei, acho que vocês concordam, pelo que eu vi nos comentários, dessa primeira impressão, dessa primeira entrevista coletiva do Renato Paiva, né? E ele vai ter esse tempo aí para ajeitar as coisas, arrumar a casa. Tá precisando muito arrumar a casa do Botafogo. O Botafogo realmente deixou uma impressão muito ruim nesse início de ano. Galera, vou falar aqui das contratações, né? O Botafogo chegou a 494 milhões de reais investidos nessa janela, já contabilizando a contratação do próprio Wendel, né? Foram 10 jogadores no total contratados. Te lembra que a gente falava aqui, né, que o Botafogo mirava 8 jogadores. Acabou que teve ali o próprio Elias Manuel, foi uma oportunidade de mercado, né? Jogador que o Botafogo trouxe da Major League Soccer por $1 milhão, né, que hoje em dia é considerado uma cifra aí até barata, baixíssima, né? Só para a gente ter uma ideia, o goleiro Léo Link foi $1,8 milhão, né? Tinha sido aí o valor mais baixo. E o outro jogador foi o Marçal, né? O Marçal também é um caso atípico, um desses jogadores experientes que eu falei que deixaram o Botafogo no final do ano, e acabou que ele deu aquela ligada, né, para o boss e acertou, né, o retorno ao fogão. O que é interessante também, acho que de um modo geral foi bem recebido pelo torcedor, porque dá uma encorpada aí no elenco, né, com um cara, querendo ou não, muito experiente. Eu até estava vendo o Marçal lá no Sport Center, né, na ESPN, ele comentando que quando ele entra na final da Libertadores, o Arthur Jorge falou para ele: não deixa o Hulk chutar, não deixa o Hulk cruzar, né? Não deixa o cara respirar. E aí na primeira bola que ele foi marcar o Hulk, o Marçal contou que ele escorregou no lance e o Hulk acabou chutando em gol. Então que nesse tempo entre o escorregão dele e o arremate a gol do Hulk, ele disse que rezou ali, fez umas 5 orações. O chute acabou não saindo assim tão bem, né? Padrão Hulk. De qualquer maneira, obrigou o John uma boa defesa. Então o Marçal reconhece isso. Mas ele comentou essa curiosidade, né, da final da Libertadores. Enfim. Galera, botei na thumb o Santiago Rodrigues porque ele é aquele jogador que veio nitidamente para substituir uma das maiores perdas do elenco do Botafogo nesse início de ano, né, que foi o Almada. Então o Santiago Rodrigues, ele é a principal contratação, né, e também não só em termos de valores, mas também 15 milhões, né, que podemos chegar a 17 milhões de dólares, mas também em questão de expectativa, né? Há muita expectativa internamente do Botafogo pelo futebol do Santiago Rodrigues, né? Então ele é sem dúvida aí o maior nome dessa janela. De novo, contextualizando que a maior contratação de fato foi o Wendel, mas só virá no meio do ano, então não entra aí nesse momento. O Botafogo tentou também, né, no apagar das luzes aí da janela, o jogador Wesley, né? Tem até que tomar cuidado aqui para lembrar que é tanto nome, Wendel, Wesley, para a gente não confundir. Mas eu acho que é isso. Wesley cria lá do Corinthians, que está no Al Nassr, né? Equipe lá do Cristiano Ronaldo, e o próprio John Textor confirmou isso na coletiva de imprensa, né? Ele puxou o assunto, que ele tem um relacionamento muito bom com o proprietário lá do Al Nassr, e então ele tentou, o jogador queria vir para o projeto do Botafogo, acabou que eles não liberaram, mas é uma contratação que pode vir a acontecer no meio do ano, tá? Tal qual também foi a contratação frustrada, né, do Bitelo. Não é segredo para ninguém que o Botafogo fez todos os esforços para trazer o Bitelo. Isso não aconteceu por questão ali do pagamento, né? O Botafogo queria parcelar em 4 anos, o Dinamo Moscou queria um pagamento ainda em 2025, então acabou não rolando. Teve o Marlon Gomes também, que o Botafogo desistiu justamente porque quando fechou, né, com Wesley, achou que era desnecessário ali 2 jogadores para o meio de campo, né? O Botafogo já tinha bons nomes ali na posição. E teve o Anderson Lopes,
que antes de trazer o Juan Cruz, o Botafogo tentou o centroavante lá do Yokohama Marinos e acabou que não houve sucesso. O Botafogo acabou optando pelo Juan Cruz para suprir a vaga ali do Tiquinho Soares. Vamos dar então um repasse aqui, estou com a minha colinha aqui, dos jogadores contratados, né? E os respectivos valores, beleza? Vamos lá. Léo Link, que eu citei agora, 1,8 milhões de dólares, né? Goleiro, para substituir o Gatito, enfim, uma boa contratação. Marçal, sem custo nenhum, inclusive com um salário aí reduzido em relação ao que ele ganhava anteriormente. Zagueiro Jair, a novela que se arrastou e que, apesar de pouco tempo, acho que o torcedor do Botafogo já percebe que de fato é um jogador que tem um grande potencial, né? É um jogador, enfim, muito jovem, excelente estatura, né? Um jogador mais alto do elenco, e que foi contratado junto ao Santos, justamente envolveu essa negociação aí também com o Tiquinho, né? 12 milhões de euros, mas com alguns gatilhos aí que esse valor chega bem mais alto. Um valor até baixo do outro zagueiro, David Ricardo, né? Contratado junto ao Ceará, também 1,8 milhões de dólares ali, se equiparando ao goleiro Léo Link. O Wendel, que eu falei aqui, só chega no meio do ano 20 milhões de euros. Santiago Rodrigues, 15 milhões de euros, também podendo chegar a 17. Esses números agora mudam muito, né? Porque a maioria dos negócios tem esses gatilhos, né? Um algo a mais baseado aí também na performance dos jogadores, né? O quanto que os jogadores vão ter de minutagem, jogos. Cada contrato aí tem um formato, né? O Arthur, atacante, e aí o Arthur é um caso também o seguinte, né? Se o Santi Rodrigues chegou para substituir o Almada, né? O Arthur chega com a duríssima, dificílima, pesadíssima tarefa de substituir o Luiz Henrique, né? Até agora o Arthur não chegou a empolgar, mas acho que esse um mês aí de treinamento pode ser muito bom. Um jogador que já demonstrou muita qualidade no Palmeiras, no Red Bull Bragantino, no próprio Bahia, então lá na Europa, né? Então acho que no Zenit, acho que vale a pena a gente acreditar mais aí no jogador Arthur, tá? 10 milhões de euros. Depois o Nathan Fernandes, né? Joia do Grêmio, 7,5 milhões de dólares, também com a mesma questão de gatilhos, podendo chegar a 10 milhões. O Juan Cruz, 8 milhões de euros, atacante que veio da Bulgária. O Elias Manuel, atacante que eu comentei, veio do Real Salt Lake, 1 milhão de dólares, né? A barganha aí da janela. E fechando com o Jefinho, que a gente esquece, mas o Jefinho contratou ele em definitivo, né? A volta dos que não foram, né? Na verdade foi para a França, voltou e o Botafogo acabou acertando com o Lyon o valor de 5,3 milhões de euros. Pessoal, é uma janela assim que empolga o torcedor do Botafogo? Acho que não, até mesmo porque o Botafogo está nessa, né? Enfim, vem de atuações muito ruins, número de derrotas aí enorme, muitos jogos, sem marcar gols, jogadores considerados titulares também numa seca danada de gols, enfim. Então dá um certo desânimo, né? A gente olha assim, será que foi uma boa janela? Mas eu vejo alguns jogadores interessantes, né? O Nathan é um caso, o Jair também é outro caso, né? O David Ricardo acho que foi uma boa contratação, Léo Link é a mesma coisa, e o Santi Rodrigues também, obviamente, é o jogador aí que a torcida está depositando, torcida e o Botafogo, né? Depositando mais esperanças. Como que deve ser a janela do meio do ano, né? Além da chegada do próprio Wendel, o Botafogo vai mirar dessa vez em posições pontuais de carências do elenco, né? Tanto para o Super Mundial como também para a reta final aí de Brasileirão e Libertadores no segundo semestre, né? Então, o Botafogo pode vir a contratar um grande nome, né? A gente lembra que ano passado o próprio Textor citou em 4 grandes contratações, e quando ele fala grandes contratações, o exemplo de 2 grandes contratações ano passado foram justamente Almada e Luiz Henrique, né? Nomes aí até surpreendentes, né? Que chegaram ao Botafogo. Então, eu considero que uma grande contratação foi feita, que foi o Santi Rodrigues, né? O Botafogo tentou, como eu disse, o Bitelo, não aconteceu.
Acho que dá para botar uma segunda grande contratação também, como o próprio Wendel, né? Acho que dá para a gente cravar assim. Então, teria, de repente, mais 2 grandes contratações para o meio do ano. Tudo é possível, né? No mês de março ainda vai ter a janela nacional. Pode ser que o Botafogo ainda, de novo, né? O scout do Botafogo aponte para alguma oportunidade de mercado, mas por hora são esses 10 nomes. Lembrando uma coisa interessante, dos 26 jogadores que estavam listados, relacionados lá para o Mundial, né, em Doha, no Catar, desses 26 jogadores, apenas 16 permaneceram, né? Na verdade, 14 saíram, mas da lista, 16 permaneceram, quer dizer, 10 daqueles jogadores que foram para o Catar acabaram saindo do Botafogo. É uma renovação, né? É uma mudança um pouco de foco, né? Como eu disse, a maioria dos jogadores um pouco mais novos dos que a gente tinha aqui, e o momento é de trabalho. Não adianta a gente ficar aqui prospectando muito, viajando muito na maionese. O momento agora a partir de terça-feira, Botafogo começa a era Renato Paiva, de muito trabalho, né? Uma implementação de uma nova filosofia, né, de jogo, e que os jogadores realmente agora tenham um comando. O que a gente viu até agora em janeiro e fevereiro foi um Botafogo, né, com todo respeito a quem passou por lá, mas sem comando, né? Os jogadores pareciam formiguinhas tontas ali, perdidos em campo, sem saber nem o que fazer, né? E aí só a parte técnica não segura a onda, né? A gente viu até jogadores correspondendo, o John, né? Tudo bem que goleiro, mas Igor Jesus lutando, tal, alguns jogadores tentando minimamente corresponder, mas que a queda técnica foi evidente, a gente não tem dúvida. A gente vê, por exemplo, o Savarino, que para mim não, acho que para todo mundo, né, um dos grandes artífices do Botafogo vitorioso 2024, perdido nesses 2 primeiros meses, porque falta realmente o cara saber exatamente o que fazer e ter um comandante à beira de campo, né, dando as ordens e orientando e treinando na semana no Lonier. Então, que o Botafogo, a partir de agora, tenha encontrado em Renato Paiva esse grande comandante aí, para os grandes desafios que teremos, né? Como o próprio disse, né? O sarrafo está alto. Então, ele deu exemplo também que quem comeu camarão não quer agora comer miolo de pão, né? Então, por isso que a torcida do Botafogo vai ser cada vez mais exigente. A gente comeu camarão em 2024, então que a gente quer permanecer, né? No mais alto nível. Beleza, galera? Ótimo domingo, ótimo carnaval aí, como eu digo sempre. Muita tranquilidade, paz, né? Harmonia, né? Para quem está curtindo o feriado em casa, ou quem está indo para a folia, né? Muita atenção sempre, né? Nunca é demais, beleza? Tamo junto. Deixa seu like, faça seu comentário, se inscreva no canal. Abraço. É tempo de fogão, é tempo de Botafogo, sempre.